Do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está me ouvindo e que Deus possa multiplicar na vossa vida o amor, o respeito, que traga uma multiplicação de fé na vida de cada um de nós, irmão. Que nós podemos crescer na fé, no amor e na obediência do Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus é bom, mas seguir Jesus é outra coisa. Ser um seguidor de Jesus é outra coisa. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Enoque não só cria em Deus, ele andava com Deus. E é uma diferença muito grande de quem crê e de quem anda. De quem crê e de quem anda. Porque você crê em Deus, o diabo também crê. Se você adorar a Deus, o diabo também adora. Está na Bíblia isso. Agora, o que o diabo não pode fazer é amar. Mombrana diz, ele imita tudo. Mas quando chega no amor, ele não consegue nem imitar. Ele perde no amor. E o irmão Brando disse que ninguém entra ali, naquele grande paraíso, sem amar. Ninguém entra lá sem amar. Não adianta distribuir tudo bem para os pobres, como disse Paulo. Não adianta dar o corpo a ser queimado como um sacrifício. Não adianta falar a língua dos homens, que são idiomas, e nem a dos anjos, que são língua estranha, e nem conhecer todo o mistério, se não tiver amor, e amor é Jesus. Jesus é o atributo do amor de Deus. Jesus, ele é o amor. Ele é mais, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Consolador, ele é o Senhor, ele é o nosso Deus. Em Jesus nós encontramos a plenitude de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz, em Jesus Cristo. Lá no livro de Colossenses está escrito, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora para nós foi dado porção e todos nós juntos temos então Jesus em plenitude, mas ele precisa juntar porque é um corpo, é um organismo. O dedo tem uma parte, a orelha tem outra parte, e juntando tudo, então forma um corpo, e nesse corpo pode ter uma plenitude no corpo. Plenitude no corpo, porque tudo que estava em Deus ele derramou em Cristo. Tudo que está em Cristo ele derramou na igreja, ele derramou no seu corpo, né? Derramou na esposa, porque igreja quer dizer chamado. Nós nem igreja nós somos esposa de Cristo espiritualmente falando, não fisicamente. Não vai apanhar nós casados com Cristo no físico, porque aí ele está casando com um jugo desigual, porque esse corpo ainda pertence ao diabo, ele não vai casar com esse corpo. Eu já ouvi pregador falando, o verbo se fez carne, mas fez carne que ele fez carne? Essa carne aqui, ou é o 16 elemento? Ou é o 16 elemento? Então a gente tem que tomar cuidado nas declarações que a gente dá, para que a gente não cause confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Disse Paulo em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Eu recebi uma pergunta no tempo passado, aí através do Face, do rapaz que perguntou para mim, aonde que estava escrito na Bíblia que a Maria ela tomou o lugar de Eva, porque Jesus era para ser nascido de Maria, de Eva. No lugar de Jesus nasceu Caim. E por ele ser o primogênito da criação, o Caim, Satanás passou a dominar tudo, porque o filho dele era o primogênito. O filho de Satanás era o primogênito, que era Caim. E por isso que ele pôde reinar no mundo. Aí Deus traz o seu filho, Jesus.
Agora, através do Filho de Deus, que é o primogênito, Deus passa a governar. Então Deus restaura de novo o Jardim do Éden, através do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho legítimo de Deus. É o único Filho de Deus, como a Bíblia fala em São João capítulo 3,16. Deus amou o mundo que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas se salve e tenha vida eterna. Então, está mostrando ali seu Filho primogênito. Porque todos nós, a nossa carne não é igual à carne de Jesus. A carne de Jesus foi a palavra feita carne. A nossa carne vai ser palavra. A nossa carne, ela vai ser a palavra. Porque como ele é, nós seremos. Ainda não somos o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Está lá na cartinha de São João isso. Então como a palavra se fará carne. Ele, ao contrário, a palavra se fez carne. Agora a carne fará a palavra. No nosso caso, a carne fará a palavra. Então, está escrito aqui assim. Olha bem, eu estou com a mensagem, vou citar o nome da mensagem. A palavra falada e a semente original, volume 1, que é 2 volumes, né? A palavra falada e a semente original. Um dia terei vida sobre a terra, reencherei a terra. O que Eva falhou em fazer? O que Eva falhou em fazer? O que Eva falhou? De trazer Jesus. O que Eva falhou em fazer, Maria fez. Ela tomou a palavra e Eva tomou a mentira do diabo. E Maria tomou a palavra de Deus. Então o que a Eva falhou em fazer, Maria fez. Então quem era para trazer Jesus na terra era a Eva. Porque ela foi chamada Eva porque é a mãe da humanidade. Ela não foi mãe de Jesus. Era para ser a mãe da humanidade. O nome dela, Eva, significa isso, mãe da humanidade. E ela não foi a mãe de Jesus, então ela era para ser a mãe de Jesus. A Eva era para ser. Se Jesus nasce por Eva, ele era o primogênito da criação. Então o que Jesus ia fazer? Ele ia nascer e ele ia transformar todos aqueles animais, Adão e Eva, ele ia transformar tudo em corpo glorificado. Então aí não ia ter séculos. Aí não ia ter o tempo. Aí nós não ia nascer num corpo híbrido. Aí nós não estávamos na vontade permissiva, porque nós estamos na vontade permissiva. A perfeita vontade de Deus não foi realizada, que era Deus trazer nós através do sopro. O material, o corpo nosso já estava todo na terra. Isso está escrito porque nós somos uma denominação, parágrafo 240. O irmão Branham disse que quando o vulcão estava ali explodindo no Jardim do Éden, ele estava formando nosso corpo, palavra falada, que é cálcio, petróleo. Todo esse 16 elementos foi formado pelo vulcão. Então o nosso corpo já estava ali. O irmão Branham diz que quando Adão andava no Jardim do Éden, nosso corpo já estava ali, esperando o sopro. Porque nós temos que vir pelo homem, e nós viemos pela mulher. E tudo que nasce de mulher, disse Jó, é de pouca duração e cheio de inquietação. Tudo que nasce de mulher. O plano de Deus não era trazer nós através da mulher. O plano de Deus é trazer nós através de Jesus. Por isso que ele vai vir agora, nós estamos esperando a sua segunda vinda, para ele realizar o plano que ele era para ter realizado lá no Jardim do Éden. Isso ficou atrasado, mas não ficou anulado. Ele vai trazer novamente todos nós pelo sopro, agora da sua vinda. Então, o que Eva falhou em fazer, Maria fez.
Está no parágrafo, se você quer anotar, está no parágrafo 81 da mensagem A Palavra Falada e a Semente Original. Muito bem. O segundo volume da palavra, o segundo volume, Palavra Falada, Semente Original, o irmão Branham fala assim: se Eva tivesse trazido aquele filho, é o 132 parágrafo. Se Eva tivesse trazido aquele filho, ela teria finalmente feito aquilo. Ela teria finalmente feito aquilo. O que ela ia fazer, disse Mambana? Ela não disse: Deus, multiplicarei e encher a terra. A Eva não encheu a terra. A Eva não encheu. E era para encher, multiplicar e encher a terra. Agora o Mambana disse: isso vai acontecer no milênio. É no milênio que Deus vai encher a terra dos seus filhos. Dos seus filhos. Agora, a Eva, deixa eu ver aqui, aonde que ele fala da Eva aqui, no 32, se Eva tivesse trazido aquele filho, ela teria finalmente feito aquilo, encher a terra de filho de Deus, não de joio. Não era para nascer o joio. O joio é Caim, que quando Jesus fala na parábola, no capítulo 13 de São Mateus, que está falando da parábola do joio e o trigo, ele fala assim, pergunta para ele: Senhor, os anjos perguntam, o senhor não plantou boa semente sobre a terra? Eu plantei. E por que nasceu o joio? Eu falei assim: o homem dormiu e o inimigo semeou o joio. Quem era o homem? Adão. Dormiu. E o inimigo semeou o joio. Quem era o joio? Abel. Foi semeado o joio. O Abel, ou a antiga serpente. Porque, irmão, o caso de Eva, se nós parar para pensar em Eva, que ela foi tirada do lado de Adão, que ele chamou osso do meu osso, carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi tomado. E depois Adão dá o nome dela de Eva, de mãe de todo ser humano. Mãe de todo ser humano. Nós sabemos que a Eva não trouxe Jesus. Então ela não é mais. O Jesus também é humano. Ele se fez carne, se fez homem. E aí, então se vê que aí a Eva falha aí. Isso aí é uma Branham está falando, a Eva falhou. E a Maria cumpriu o que a Eva não fez. Você vê bem como é que as coisas vão. Primeira coisa que nós temos que ver, que existe a antiga serpente, Apocalipse 12. Essa antiga serpente é Lúcifer. Ele gerou na mente de Eva a incredulidade. Porque o irmão Branham está falando aqui, a mente também é um ventre. A mente também é um ventre. Se a mente é um ventre, está bem por aqui, a mente também é um ventre. A mente é um ventre. Você sabia que a nossa mente é um ventre? O irmão Branham disse que a mulher samaritana, ela estava envolvida com 6 homens, mas a sua mente era virgem. A mente da samaritana era virgem. Não o corpo, mas a mente dela era virgem. E ela tinha representante no céu. E Caifás, o sumo sacerdote, não tinha representante no céu. Por isso que ele chamou Jesus de Bezebu, porque o anjo do sacerdote Caifás era caído. O anjo da samaritana não era caído. Por isso que ela falou: eu vejo que tu é um profeta. Ela reconheceu Jesus como profeta. Caifás reconheceu como Bezebu. Aonde estava o erro? O anjo de um era caído, o do outro não era. Essa aqui é a solução das coisas. Muito bem. Deixa eu ver aqui onde que ele fala aqui sobre o ventre. Sobre o ventre. O ventre
Depois, deixa eu ver se eu acho aqui. No 92, no parágrafo 92. Deixa eu ver aqui no 92, irmão. Esse assunto aqui é um assunto bem sério. 92, deixa eu ver. Se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Agora, o que foi isso? A mente virgem. Mente virgem. Por isso que você gera o profeta, porque sua mente é virgem. Os 144 mil, a Bíblia diz que eles são virgens. Ele nunca se contaminou com mulher. Mulher é a igreja, denominação. Mulher é a denominação. Agora a denominação gera na sua mente Deus 3 pessoas. Você está com a mente gestante. A sua gestação está na mente. Por isso que a marca da besta é na testa e é na mão direita. Na testa é na mente. Na mão direita é companheirismo. A marca da besta. Está em 2 lugares na vida da pessoa. A marca da besta está na mente e na mão direita. Na mente quer dizer no pensamento. E na mão direita é no companheirismo. Ele só tem companheirismo com quem crê que Deus é 3 pessoas. Porque está na mão direita. Aqui ele fala aqui assim. Deixa eu ver aqui onde que está. Agora, o que foi isso? A mente virgem. O ventre. Um ventre virgem para o bebê. Resultará vida eterna. Um mente virgem para o nenê resultará em vida eterna. Vida eterna. Eva, uma boa mulher como ela era, virgem como ela era, mas seu primeiro ela deixou a dúvida entrar através da palavra. A mentira do diabo. O que ele fez? Colocou em contato com o caminho errado. O que foi? Sua criança. Morte. Vê, colocou em contato com o caminho errado. O que foi? Foi sua criança, morte. Maria, mente virgem. Quando o diabo tentou prová-la, ele veio, e o anjo veio a ela, então disse: você terá um bebê. Satanás disse: agora é melhor que você fique quieta a respeito disso. O anjo disse: é um ato de Deus. Com certeza ela pensou em Isaías 9:6. O menino não é deu, o menino não é nasceu, o principado estava sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso, é o príncipe da paz. Sobre o seu ombro está o princípio, é Deus forte, é Pai da eternidade. Isaías 9, verso 6, foi o ponto de partida de Eva. Eva agarrou em Isaías, capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6 de Isaías é o ponto de partida, foi o ponto de partida de Maria. Foi o ponto de partida de Maria. Então a antiga serpente, ela gerou na mente de Eva a incredulidade. Foi isso que passou na arca. O que passou na arca é espiritual, é a semente espiritual, incredulidade. Depois, a segunda serpente que andava como um homem gerou Caim. Depois Adão gerou Abel. Então Eva tinha trigêmeo. A Eva não tinha gêmeo, ela tinha trigêmeo. Incredulidade na mente, no ventre ela tinha 2, Abel e Caim, então ela tinha 3. E quando ela dá à luz os 2, que é Abel, Caim e Abel, mas aquele que estava na mente de Eva não foi dado à luz, passou na arca. O que passou na arca não é a semente, não é a semente da serpente animal. Não, aquilo ali o dilúvio matou. Porque só passou Noé e seus 3 filhos. Os 4 homens eram de Deus. Os 3 filhos de Noé. E quem tem semente é o homem. E os 3 que passou tinha semente. Então não passou mais homem, a não ser os 3. E um foi Sem, que formou Israel. Outro foi Jafé, que gerou samaritano.
e outro foi Cão, que gerou Gentil, que é o mesmo três magos que vem trazer presente para Cristo, era representante dos três filhos de Noé. Um trouxe ouro, mostrando que Jesus era divino, isso foi Sem, que é Israel, porque a salvação vem do judeu. Enquanto que o samaritano, que é Jefé, trouxe incenso, incenso quer dizer trabalho. Enquanto que aquele mago que representava Cão trouxe mirra, mirra quer dizer morte, que Jesus tinha que morrer para tirar do gentil a maldição colocada por Noé. Porque a maldição colocada por Noé foi um estado político. Porque quando Noé se colocou nu dentro da sua casa, que o cão viu Noé nu, e o cão não cobriu. E o cão foi falar para os seus dois irmãos, que o pai deles estava nu. E os dois irmãos pegou uma capa, com a costa virada, cobriu o seu pai. E quando o pai se despertou, os dois chegou no pai e falou: pai, nós te cobrimos. Mas o cão viu, o primeiro que viu o senhor nu foi o cão. Mas ele não te cobriu, veio falar para nós que o senhor estava nu. Mas nós não fizemos com nem cão. Nós cobrimos o senhor. Nós te cobrimos. Ali está tudo errado, irmão. Tudo errado. Porque quando o cão viu o pai nu, o cão tinha que falar para a mulher de Noé. Porque quem cobra no dedo do marido é a esposa. Qualquer circunstância, seu marido está doente, quem dá banho no marido, se é que é uma mulher forte, é a esposa. Quem dá remédio para ele, quem cuida dele, é a esposa. Mas cadê a esposa de Noé? Esposa quer dizer igreja. Cadê a igreja de Noé? Não encontra a igreja de Noé, não aparece. Por que não aparece? Porque ela não foi. Ela não foi procurada. O cão não procurou a mãe. Falou: mãe, o pai está nu. O problema tinha acabado. Não tinha problema, não tinha maldição. Ele não ia amaldiçoar seu neto, o Canaã. Porque ele não pôde amaldiçoar Cão. Por que não pôde amaldiçoar Cão? Porque quando o cão sai da arca, Gênesis 9, verso 1, Deus abençoa Noé e seus três filhos. E o que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. O Noé não podia amaldiçoar Cão, porque Cão foi abençoado por Deus. Gênesis 9, verso 1. Então ele amaldiçoou seu neto, Canaã. E Canaã foi que fundou Canaã, aonde Josué levou o povo. Ali foi com o cão, foi com o seu povo. Aí ele foi expulso de lá por Josué por causa da maldição. Ele tinha uma maldição. E qual é que era a maldição que Noé colocou no seu neto? Você será servo. Você não será cabeça, você será cauda. Você será servo do seu irmão. Foi o que o povo de Canaã foi, servo de Israel. Foi servo de Israel. Porque quando Josué foi enganado com o pão mofo, com a roupa envelhecida, Josué fez um juramento por gibeonitas que não ia matar eles. E quando Josué foi na próxima cidade lutar, era o povo de Gibeão. Aí Josué falou: vocês me enganaram com pão mofo, roupa velha. O senhor vai matar nós agora? Eles perguntaram para Josué: porque nós te enganemos? Josué falou assim: não, porque eu fiz um juramento de não matar vocês. Aí os anciãos, os príncipes, reuniu com Josué e falou: Josué, o senhor devia fazer juramento para ele. Agora nós não podemos matar ele. Aí Josué falou: deixa ele, para ele ser rachador de lenha e tirador de água de poço para nós. Ali estava cumprida a maldição de Noé, que ele ia ser servo. Que ele ia ser servo dos seus irmãos. Mas nós encontramos, irmão, Jacó é a graça. Quando ele foi para partir, ele chamou seus filhos todos ao seu redor. Creio que está lá em Gênesis, lá no final de Gênesis. Ele chamou seus filhos tudo ao redor. E falou assim, quando ele abençoou seus filhos, José trouxe o dele também, que
que era Manassés e Efraim. Eram os 2 filhos de José. Aí Jacó foi para abençoar, em vez de pôr a mão direita sobre Manassés, que era mais velho, ele punhou a esquerda e punhou a direita sobre a cabeça de Efraim. Efraim era o mais novo, era o mais novo. E para ele pôr a esquerda na cabeça do maior e a direita na cabeça do menor, ele teve que cruzar o braço. Ele teve que cruzar a mão assim, para apanhar. Teve que cruzar. Aí José quis se desfazer. José falou: pai, o senhor está errado. O senhor tem que pôr a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo. E o senhor inverteu. Aí o pai dele falou assim: filho, não foi eu que fiz. Foi Deus que cruzou minha mão. Porque o menor, o maior, que é Manassés, vai servir o menor. Então o irmão Breno veio, o irmão Breno diz que aquele braço cruzado de Jacó, ponhando a mão direita sobre o menor e a esquerda sobre o maior, foi no Calvário. E o Manassés ali era Israel, e o Efraim era o cão, no caso. Que Deus então tirou as bênçãos de Israel, passou para o gentio, para aquele que foi amaldiçoado, ou passou para ele. Por isso que ele, maldito é aquele que for pendurado no Calvário. Não diz que maldito é a cruz. Tem um ensinamento aí denominacionais, que eles não sabem nada de Deus, né? Todas as coisas que eles falam estão erradas. Eles falam, porque eles têm pensamento, eles têm opinião, nós não temos pensamento, eles têm interpretação, nós temos revelação. Isso que faz a diferença, nós temos revelação. Eles falam que a cruz é maldita. A cruz não é maldita, a cruz é a bandeira que Deus vai ter no milênio. Quando chegar lá na eternidade, vai ser levantada uma bandeira, porque toda nação tem uma bandeira. Nós também teremos uma bandeira, e a bandeira será a cruz de Cristo. O irmão Breno que diz: a bandeira será a cruz de Cristo. Então a cruz será a bandeira. E quando ele foi pendurado na cruz, a Bíblia não diz que a cruz era maldita. Maldita aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus que se fez maldito no nosso lugar. Se fez, ele não é um pecador, mas carregou o nosso pecado. Ele carregou o nosso pecado. Ele carregou a nossa cruz. Ele tomou o nosso lugar. Então, Deus despejou sobre Jesus toda a sua ira. Ele derramou ali no Calvário sobre Jesus toda a sua ira, para não derramar sobre nós. Aí Jesus tomou nosso lugar e deu para nós o lugar dele. Deu para nós o lugar dele. Então Jesus era para nascer de Eva. Ela era a mãe de toda a humanidade. Mas em vez de Jesus nascer, nasceu Caim. E como ele era o primogênito, Satanás reinou. Baseado em primogenitura. Porque o primogênito não foi Jesus. Maria que trouxe ele como primogênito de Deus. Maria trouxe ele. Então o irmão Breno diz: Maria fez o que Eva não fez. Aí ele vem e fala de Noé. Porque, irmão, a coisa é bem fina. Porque eu tive um irmão aqui na igreja, depois ele mudou daqui para uma outra cidade, e era ele com a esposa da mensagem. E eu ia lá visitá-lo. E um dia eu cheguei lá, para minha surpresa, ele estava crendo em outra coisa. Ele com a mulher estava crendo em outra coisa. Aí eu fui falar com ele, porque ele tinha deixado a fé na mensagem do irmão Breno. Ele falou que ele tinha encontrado com uma pessoa, e essa pessoa mostrou para ele Atos dos Apóstolos, onde está escrito assim: de um só Deus formou toda a humanidade. Aí você, de um só Deus formou toda a humanidade, pastor, é Adão. Como é que tinha lá a raça da serpente? O povo estava com duas linhas, uma de Caim, outra de Sete. Se a Bíblia diz que de um só Deus formou toda a raça humana, eu falei: irmão, esse um é Adão, esse um é Noé. Esse um é Noé. Porque Noé
ele trouxe de volta Adão. Está na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Branham assim, Adão, Noé trouxe de volta Adão. Noé restaurou novamente a linhagem de Adão. Noé restaurou. E morreu todo aquele que era gerado por Caim, morreu no dilúvio. O que passou no dilúvio foi o que Satanás semeou na mente de Eva, a serpente que semeou no ventre, que é a mente, aquilo passou e passou no cão, a incredulidade. Então olha bem, irmão, está tudo errado. Por quê? Tudo errado. Porque por causa disso, por Jafé e Sem cobria no dedo do pai, se ele tivesse cobrido no dedo do pai e ficasse quieto, tudo bem, mas eles ficaram quietos. Eles não ficaram quietos. Ele foi entregar o irmão dele para o pai. Está vendo, irmão, como é que é política? Para ganhar o quê? Ganhar posição. E que o pai amaldiçoasse o outro. Você vê que situação? E Jacó não pôde, Noé não pôde amaldiçoar cão, porque Deus tinha abençoado nele não sair da arca, senão era amaldiçoado o cão. Mas ele não podendo amaldiçoar o cão, amaldiçoou o neto. Você está vendo? O pai era, o neto é amaldiçoado. Você vê que coisa, irmão? Quem era é o pai, e quem é amaldiçoado é o neto. Agora, eu estou errando que eu não creio que o cão devia cobrir seu pai. Eu creio que quem devia cobrir o pai dele era a mãe dele, porque ela é a igreja. Não encontra a mulher de Ló, a mulher de Noé, não cobrindo Noé. Não encontra a mulher de Ló, mas na frente não encontra a mulher de Jó, a mulher de Jó e a mulher de Noé. Ela não cobre no dedo do marido. E a mulher de Jó não consola ele quando ele estava na cinza. Ela fala para ele, amaldiçoa seu Deus e morra. O irmão Branham disse que ela estava endemoniada. A mulher de Jó ficou endemoniada. Por isso que ela mandou amaldiçoar Deus. Porque todas as pessoas, irmão, que ele se encontra desnorteado, desequilibrado, primeira coisa que ele faz é querer amaldiçoar os outros. Amaldiçoar. Por causa de Noé, amaldiçoando o neto, foi o causa da mulher de Jó, mandando ele amaldiçoar Deus. Olha bem a situação, irmão. Olha bem a situação. E Jó fala para ela, você fala como se fosse uma doida. Não chamou ela de doida, como se fosse uma doida. Outra coisa que eu queria aproveitar o momento e falar, quando fala como se fosse, não é a causa direta. Como se fosse uma doida. Ele não estava chamando de doida, como se fosse. Por isso que lá em Apocalipse disse, eu vi a cidade santa descer do céu, ataviada como uma noiva ao seu noivo. Não está dizendo que a Jerusalém é a noiva, como se fosse uma noiva. Eles lê, fala, não, a nova Jerusalém é a noiva. Está escrito lá em Apocalipse, como se fosse uma noiva. Porque existe a cidade de Nova Jerusalém e existe a noiva, a esposa de Cristo. Ela também é chamada de Jerusalém. Porque eu moro em Arara, eu sou chamado o quê? Ararense. Quem mora no Leme é chamado limense. E assim vai. Assim vai, conforme a cidade que você mora, você leva o nome da cidade. Quem nasceu na Alemanha é alemão. Quem nasceu na Argentina é argentino. Quem nasceu em Jerusalém é Jerusalém. É de Jerusalém. Porque ele é de Jerusalém. Isso não quer anular a cidade existe. A filha do irmão Branham, Cheryl, que morreu com 8 meses, quando o irmão Branham entrou no céu, em teofania, entrou no corpo teofânico, porque o corpo físico dele estava deitado ao lado de meio a 7 metros. 7 metros. O paraíso fica a 7 metros em cima. 7 metros. 7 é a obra completa. E ele olhou para baixo e viu o corpo dele ao lado de Meda. E ele beliscou ele. Será que eu estou num corpo mesmo? E ele sentiu. E aquele corpo teofânico tinha sentido. Tinha sentido. Aí ele olhou, a primeira coisa que ele encontrou foi com a Cheryl.
uma moça bonita. Ele falou, oi papai. Falei, papai? Ela falou, sim, eu sou a Xera, tua filha. A mamãe está esperando o senhor ali na mansão. Como é que fica isso, irmão? Não vai anular isso? A mamãe está esperando o senhor ali na mansão. Chegou lá, ela falou, você lembra daquela cadeira que você quis comprar na terra e não conseguiu? Ela está aqui, mostrando o que você não tem aqui, Deus dá para você no céu. Ela falou, a cadeira que você quis ter na terra e não conseguiu, ela está aqui. Então, se tem mansão, tem a cadeira, como um bom desejou ter no céu, como nós vai anular isso, irmão? É muita atrevidez. É muita atrevidez. Por isso, irmão, com o mestre Sala, ele só trouxe confusão lá comigo. O mestre Sala não ajudou ninguém. O mestre Sala trouxe confusão, chamou o noivo e cobrou o noivo. Nós damos primeiro o vinho bom, e o vinho ruim nós deixamos por último. Você fez o contrário. E a Bíblia disse que eles não sabiam da onde veio aquele vinho, o mestre Sala. Então hoje nós temos muito mestre, mas trazendo confusão na coisa transformada. Ele trazia confusão com o vinho transformado. Então quando Deus vem e transforma uma coisa, os mestres Sala ficam confusos, porque não sabem de onde vem. Mas o servente, aquele que serve Deus, esse não é enganado. O mestre Sala é enganado, mas o servente não é. Então é melhor nós servir do que nós ser mestre. Deus te abençoe. Opa, pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, Esaú era predestinado à condenação? O Esaú, irmão Marcelo, é um caso sério, viu? Esaú foi salvo para continuar. Então, Esaú é um caso sério, porque você encontra aqui nos profetas menor, Deus falando que ele separou com Esaú os escorpião, o deserto. Depois se encontra lá em Paulo falando que Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú antes de nascer. Antes de nascer, ele tinha amado Jacó e aborrecido de Esaú. Porque, na verdade, irmão, quem foi o primogênito foi Saul, que nasceu aqui primogênito. Mas lá na mente de Deus, lá antes da fundação do mundo, lá é que manda. Lá o primogênito era Jacó. E quando ele foi também gerado no ventre da mãe dele, o primogênito foi Jacó. No nascer que ele perdeu a primogenitura, mas ele já tinha duas primogenituras. Lá na mente de Deus e no ventre da sua mãe. Jacó era o primogênito. Foi ele o primeiro a furar o óculos. O Esaú entrou em segundo. Mas não saiu, o Esaú saiu primeiro. Então ele foi primogênito no dar a luz, na mãe dele dá a luz. Mas lá na mente de Deus ele era o primogênito, o Jacó. O Esaú não era o primogênito. E Deus, ele conserva o que aconteceu antes da fundação do mundo. É ali que Deus está parado. Porque Jesus falou assim, glorifique-me na glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Jesus pediu a glória de antes da fundação do mundo. Glorifique-me na glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Então a coisa tem que ver com aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. Ali foi escrito a Bíblia, ali nós fomos predestinados, ali nós fomos escritos nosso nome no livro da vida, ali Deus tirou a fotografia nossa, colocou no ar, ali Deus escreveu a nossa vida, colocou no arquivo, tudo está ali, antes da fundação do mundo, é ali que manda. Então, irmão, o irmão Branham não mostra que Esaú foi salvo. Ele até encontrou com seu irmão, beijou seu irmão, seu irmão Jacó deu presente para ele, ele prometeu de auxiliar Jacó com seu rebanho, com seu soldado. Jacó não quis, porque dizendo que ele andava devagar, tinha que ter calma, porque tinha criança, tinha a cria dos animais. E depois, na morte de Jacó, seu pai, de Esaú, seu pai, nós encontramos Esaú e o Jacó lá no velório do seu pai. Os dois estão juntos fazendo o velório do seu pai, Isaac. Mas o irmão Branham não dá imagem que ele foi salvo. Ele foi abençoado, bênção natural, porque a bênção que o seu pai falou para ele, você não tem nenhuma bênção, é tudo do seu irmão. Era a bênção espiritual, tratava da bênção espiritual. Ele não teve nenhuma.
Ele teve bênção natural, porque ele falou para Jacó, eu tenho mais do que você. Ele tinha mais rebanho do que Jacó. Então, ele foi abençoado nas coisas naturais, mas na espiritual, nenhuma bênção ficou para ele. Ele chorou e Deus falou que nenhuma bênção era dele. Então, que Deus te abençoe. O irmão Ademar de Souza, ele pergunta, gostaria de saber sobre a comum salvação, que está em Judas capítulo 1. Então, irmão, essa parte aí da salvação comum, eu até uma vez eu encontrei com o pastor da mensagem, ele já partiu, ele não está aqui mais conosco. Ele falou para mim que tudo é salvação, tudo é salvação. Não tem salvação especial, não tem salvação comum. Irmão, tem um grupo que vai ser arrebatado. Está na primeira ressurreição. Isso é especial, irmão. Isso tem que ser um povo especial. Se ele vai na primeira ressurreição, ele recebe o corpo glorificado. Ele vai sentar ao trono ao lado de Jesus para ajudar a julgar as nações. Não é um privilégio? Agora tem outro povo que vai entrar no trono branco através de obra. Esse não vai ser a rainha no céu, vai ser da lavoura. É especial um e o outro não é especial. Então, o povo comum é quem entra na segunda ressurreição, que entra no trono branco. E o especial é quem é arrebatado. Então tem a salvação especial, que é o salvo por graça, e tem a salvação comum, que é salvo por obra. Então não tem jeito de não mostrar que tem essas duas salvações. Vamos para os períodos de oração da tarde. Joel William pede oração a seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração a sua família e seu favor. Benedita Nites pede oração a seu favor e sua família. O irmão Isaldo da Costa pede oração a seu favor e sua família. Leia Nites pede oração a sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo e oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Senhor Deus, ricamente o Senhor abençoa cada ouvinte, que o Senhor tenha a tua mão de graça nos seus ombros e caminha lado a lado com eles, como que o Senhor fez com o irmão Brano, quando ele se perdeu lá no mato, não tinha como voltar, regressar para a sua cabana, onde estava a sua esposa e o seu filhinho Bilbo, e o Senhor pôs a mão no ombro dele lá no mato, falou, não tema, eu estou contigo. Então, Senhor, esteja com cada um. Põe a tua mão no ombro da irmã, do irmão, e conduz e andas com ele, Senhor. Livrando do mal, livrando da doença, livrando do espírito enganoso, das trapaças. Caminha com teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.